Olá, tudo bem? Estamos agora na lição de domingo e hoje nós iremos aprender um pouco mais da parábola de Mateus 13, 24 e 27, que nós começamos a ler ontem, sábado. E o título da nossa lição diz assim: um inimigo fez isso. Nós vamos abrir nossas Bíblias em Mateus 13, 24 e vamos entender o contexto da história e o que isso quer dizer. Mateus 13, 24 e 27. Ontem eu já dei um spoilerzinho do que seria a lição de domingo, 13, 24 e 27. Aí está a história daquela parábola que diz do semeador, fala sobre o semeador, 13, 24 e 27. Vou ler a parábola inteira, depois nós vamos tentar explicar da melhor forma possível. Vamos lá. 13, 24 e 27. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino do céu é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo, retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer junto até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixe para ser queimado, mas o trigo recolhei no seu celeiro. Aqui Deus estava falando explicitamente de uma batalha cósmica entre o bem e o mal que estava acontecendo. E a pergunta número 1 da nossa lição é a seguinte: como essa parábola ajuda a compreender o mal que existe em nosso mundo? Essa parábola nos ajuda a entender claramente que o mal que é plantado no mundo foi plantado por quem? Pelo inimigo. O trigo são as pessoas boas que querem servir a Cristo. O joio são aquelas pessoas que não querem servir a Cristo. Elas vão crescer junto. E a pergunta que não quer calar: por que não acaba logo com o mal? Essa pergunta vai ser respondida no dia de hoje. Se você tem essa dúvida, por que ainda o mal existe nesse mundo, a própria parábola já explica. Porque se arrancar o joio fora de hora, fora da colheita, iria danificar o trigo. Assim acontece, se Deus fazer as coisas fora da hora, vai danificar as pessoas boas, pessoas que querem o bem, pessoas que têm praticado a justiça, a misericórdia e o amor dele aqui neste mundo. Por esse motivo, Deus ainda não voltou a este mundo e não trouxe o seu reino, porque existe um motivo. Essa parábola explica muito bem o motivo da sua não volta até o momento. Esse mundo está nesse caos ainda, embora Deus tenha 4 anos segurando os 4 cantos dessa terra, com mãos poderosas e fortes, 4 anjos poderosos. Existe uma batalha cósmica para que esse mundo não se acabe com o mal. Mas Jesus quer trazer o quê? Amor e misericórdia. Por esse motivo, a parábola está explicando. Existe uma batalha espiritual na qual nós não vemos, não temos nela acesso, mas ela existe e é real. E a parábola diz que o joio vai crescer junto com o trigo, o mal vai crescer junto com o trigo. E no devido tempo ele vai ser o quê? Arrancado. Eu vou ler também aqui para que nós possamos entender um pouco mais essa lição. Jesus contou a história de um proprietário de terra que semeou apenas boa semente no campo. Contudo, o joio acabou brotando no meio do trigo. Quando viram isso, os servos do proprietário lhe perguntaram: patrão, o senhor não semeou boa semente no campo? De onde então veio o joio? Mateus 13, 27. Então, vindo os servos, lhe perguntaram: o Senhor, ele porém respondeu: um inimigo, no verso 28, fez isso. Um inimigo fez isso. Essa pergunta é parecida com a que muitos fazem hoje em dia sobre o problema do mal. Se tudo que Deus criou era bom, por que existe o mal? Por que existe o mal?
Mas se tudo que Deus criou era bom, por que existe mal? Você me deixa responder em Isaías. Está lá em Isaías 14, verso 13. Diz assim: tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Jesus, Deus, criou Satanás, criou Lúcifer. Ele sim criou, mas no seu coração brotou a inveja de ser igual a Cristo. Que quem falava essas palavras aqui, elas só estão reproduzidas, mas quem falava no seu coração. E a Bíblia diz que aquele que esquadrinha pensamentos e coração é Deus. E Deus sabia o que estava acontecendo no coração de Lúcifer naquele momento. Ele queria ser semelhante ao Altíssimo. Ele queria ser como o Altíssimo. Mas a sua inveja, a sua ganância que brotou no nosso coração, brotou também no coração de quem? De Lúcifer. Os mesmos pensamentos que brotam em nossos corações foi o que brotou no coração. Por isso, o livre-arbítrio Deus nos concedeu. Todas as suas criaturas, elas têm livre-arbítrio. A Bíblia diz assim, olha: ireis, mas não pequeis. Em outras palavras, tenha você pensamentos ruins, tenha você pensamentos maus, mas não peque. Às vezes pode subir no seu coração pensamentos ruins, coisas ruins, mas você não pode se irar, você não pode pecar. Sabe por quê? O que vai te separar de Deus é o ato do pecado, não é somente pensar. Pensar é a questão do livre-arbítrio, nós pensamos, mas quando praticamos, quando fazemos e quando desejamos aquilo, aí é pecado. Quando isso sobe ao nosso coração, isso passa a ser pecado. Por isso que Lúcifer caiu. Ele não só pecou, mas ele provocou toda uma rebelião no céu e colocou na mente dos outros anjos caídos, da 13ª parte dos anjos que caíram junto com Lúcifer, colocou na mente deles que Deus estava errado, que Deus não permitiu o livre-arbítrio. Assim acontece, não pode acontecer no nosso coração. Esse deixar que o livre-arbítrio, deixar que o pecado tome conta do nosso livre-arbítrio. Às vezes pensamentos ruins vêm à nossa cabeça, mas nós temos que ajoelhar e pedir perdão a Deus, para que essas coisas não subam à nossa cabeça. O dono do campo, continuando respondendo aqui, o dono do campo respondeu a pergunta do seu servo dizendo: um inimigo fez isso, 3:28. Depois Jesus identificou aquele que semeia a boa semente como o Filho do Homem, que é ele mesmo. Além disso, explicou que o campo é o mundo e que o inimigo que semeou o joio é o diabo. Com isso, Jesus descreveu de maneira bastante explícita que existe um conflito cósmico entre Satanás, ele e Satanás, porque existe o mal no mundo. Qual é o resultado da obra de um inimigo, o diabo, que se opõe ao dono do campo? O inimigo fez isso. A pergunta número 2 diz assim, leia Mateus 3:28 até o 30. À luz da explicação de Cristo nos versículos 37 e 40, esses fatos também esclarecem a natureza do conflito cósmico. Vamos ler, eu vou parar aqui, na terceiro parágrafo da lição. Aí nós vamos ler lá também em Mateus 13, 28 e 30, que diz assim, Ele, porém, lhe respondeu: o inimigo fez isso, mas os servos lhe perguntaram: quero que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou, para que o separar o joio, não arranqueis também o trigo. Deixai-o crescer junto à colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixe para ser queimado, mas o trigo recolhei no seu celeiro. 37:40, no verso 37:40. E ele respondeu: o que semeia boa semente é o quê? É filho do homem. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Se você continuar lendo aqui os versos seguintes, você vai entender essa parábola e por que Jesus. Aqui está falando: o que semeia boa semente é o quê? É o trigo.
é o trigo. E o joio vai ser arrancado e lançado ao fogo. As pessoas que têm plantado maldade, as pessoas que têm plantado coisas ruins nesse mundo, elas vão perecer sim. Elas vão acabar no fogo eterno. Porque a Bíblia diz assim. E o que é eterno? Eterno é aquilo que dura. Eterno é enquanto dura, isso quer dizer eterno. Não é eternamente. Deus não tem essa ideia de que, uma hora nós vamos estudar sobre isso, essa ideia de queimar eternamente enquanto durar pecado. Nós não vamos ficar vivos contemplando as pessoas queimarem eternamente. Vai queimar enquanto durar. Eterno enquanto dura. Já viu esse ditado popular? Eterno enquanto dura. Eterno enquanto dura. Assim, enquanto durar pecado, vai queimar. As pessoas, esse pecado vai ser queimado. Essa resposta, continuando o último parágrafo da lição. Essa resposta, no entanto, desperta o seguinte questionamento. O Senhor quer que a gente vá e arranque o joio? Em outras palavras, por que não acabar com o mal agora mesmo? Nós respondemos em Isaías, né? Não, o Senhor respondeu, porque ao separar o joio, vocês também poderão arrancar com ele o quê? O trigo. Deixe que cresçam juntos até a colheita. Compare com Marcos 4:29, também é um verso que a gente pode comparar. De acordo com a palavra, Deus acabará com o mal, mas arrancá-lo antes do momento certo resultaria em danos colaterais irreversíveis que acabariam prejudicando o bem. Tem isso na sua mente. Deus ainda não acabou com o mal, porque danos irreversíveis seriam causados à humanidade do bem. As pessoas de bem seriam prejudicadas. Há sim um momento certo para que esse mundo acabe, mas este não é o momento. Continue o ímpio fazendo impiedade, o mal fazendo mal, porque Deus trará justiça sobre todas as coisas. Que esse seja o pensamento seu, o nosso pensamento nesse dia de hoje. Deus possa estar te abençoando em nome de Jesus. Tenha um ótimo domingo em nome de Jesus.